Shakuhachi, existe algo de espiritual na sua prática? Vamos lá. Eu queria reforçar inicialmente que a intenção de gravar esses vídeos é de fato tentar divulgar a prática da Shakuhachi, porque creio eu, na verdade tenho certeza por experiência própria, que a prática da Shakuhachi é um caminho muito positivo no que se refere ao equilíbrio mental, ao controle dos pensamentos, ao processo de você se livrar do estresse, da ansiedade, de todo tipo de substância sutil, nociva à mente e lhe colocar, de fato, no presente absoluto, na contemplação do presente, em um estado de felicidade e de contemplação muito mais positivo. É isso que vem sendo mostrado ao longo dos séculos com o uso da Shakuhachi, e é isso que eu venho experimentando, e eu tenho certeza, como o Buda Shakyamuni disse, só entenda como verdade aquilo que você de fato coloque à prova e experimente. Então, a nossa ideia é divulgar, na verdade, o uso da Shakuhachi para que as pessoas interessadas possam passar a praticar e aí tenham um entendimento de fato do seu benefício. Mas a pergunta é o seguinte: existe algo de espiritual na prática da Shakuhachi? Vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, nós teríamos que fazer uma pergunta um pouco mais anterior. Existe algo de espiritual e sobrenatural no budismo? Essa seria a pergunta. Então vamos lá. É um assunto extremamente complexo e delicado de se tratar, mas existem alguns elementos que a gente poderia colocar para reflexão que vai nos levar a responder a pergunta sobre a utilização da Shakuhachi. Um dos pontos é o seguinte: a estátua, o uso da estátua, da imagem dentro do budismo, ela só acontece 300 anos depois do desaparecimento de Shakyamuni Buda, que seria o Buda original, quando Siddhartha Gautama Shakyamuni, ele se torna Buda. Se tornar Buda é uma possibilidade que todos nós temos. Então, o pensamento original budista diz que todos nós somos potencialmente Budas, mas precisamos estar nesse estado de despertar. Despertar dentro do budismo não quer dizer se tornar alguém sobrenatural, com superpoderes, santos, não. É ter a consciência plena de tudo e associar essa consciência plena, esse despertar, com a vida cotidiana que nos é colocada, que nós temos de fato que interagir. Então, um outro elemento é que Shakyamuni Buda, mesmo depois do seu estado da sua condição, no momento onde ele desperta, onde ele compreende, ele como uma pessoa comum, como um ser humano, como qualquer um de nós, ele se colocou na situação de praticar e aí aconteceu um resultado. Mesmo depois desse despertar, Shakyamuni Buda, ele continua a praticar o Zazen. Eu falo Zazen porque é dentro da tradição Zen Soto, Zeizi, mas o estado de contemplação, de estar no presente, ou que no Ocidente nós entenderíamos como estado de meditação, ele continua a praticar isso ao longo de toda a sua vida. A tradição diz que ele viveu 80 anos e durante 80 anos ele pratica, continua praticando, e durante todo esse tempo ele ensina, certo? À medida que ele ensina, os seus discípulos, alunos, não devotos, mas alunos, eles escrevem os seus ensinamentos e aí esses ensinamentos chegam até nós. Então, Shakyamuni Buda, em nenhum momento ele se coloca como sendo alguém a ser adorado, como divindade, ou em nenhum momento nos sutras é colocado algum entendimento explícito que ele é alguém sobrenatural, não. Mas ele é uma pessoa comum, ele foi uma pessoa comum que ele chegou em um estado de entendimento, de lucidez absoluta e que continuou interagindo no dia a dia, mesmo após esse estado de lucidez.
correto? Então, essa condição, né, não mística, não idólatra da situação, da condição, na verdade, originalmente de Shakyamuni Buda, a gente leva essa compreensão, traz essa compreensão para o uso da Shakuhachi. Então, quando se utiliza a Shakuhachi como um instrumento de atenção plena, você está praticando o caminho, a lição, né, o procedimento que foi orientado por Shakyamuni Buda, mas também dentro de um contexto nada espiritual, nada místico. É algo de controle efetivo da sua mente, né? Essa mente que nós sabemos que vaga, que nos traz preocupações, essa mente que por muitas vezes nós não conseguimos controlar, porque nos leva a estados de depressão, contemplação extrema, nervosismo, medos absolutos, medos de qualquer natureza, pela perda de um parente, pela perda de um filho, medo que as coisas não deem certo amanhã, medo disso, medo da morte. Então, toda essa condição que a mente, na verdade, ela nos impõe, que a gente não consegue ter controle sobre isso, a prática do Zazen, e especificamente a prática da Shakuhachi, vai nos ajudar a dissipar, a controlar esse movimento sem freio da mente, e nos colocar absolutamente no estado do presente e contemplar absolutamente o presente e o aqui e agora. Então essas coisas acabam se dissipando. Existe uma ligação direta entre a Shakuhachi e a prática do Zazen. Existe o procedimento específico do Zazen, né? Como se sentar, quais são as posturas, nós podemos até falar isso posteriormente. Como se sentar, quais são as posturas, qual é a condição teórica do Zazen, de forma muito resumida, né? Apenas sentar. Então, e contemplar. Então, a Shakuhachi, ela tem esse mesmo elemento de entendimento que nós temos que ter com o Zazen e o mesmo elemento de entendimento da própria condição de Siddhartha Gautama se tornar Shakyamuni Buda. É um procedimento, é uma técnica, é um método, é um processo de adestramento do que está fora de controle dentro de nós. Então, essa é a abordagem não espiritual, não mística, que nós temos que ter também com a Shakuhachi, porque assim ela deve ser pensada e assim ela deve ser praticada.